Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de segunda-feira. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está aqui para mais um encontro de orientação para mães, pais, educadores, para todos que se envolvam com o mundo, né, da criação de filhos, família. A gente tem trazido vários temas aqui e eu vou começar a fazer uma série de lives, vão ser 3 encontros aqui para a gente falar sobre o tema de separação dos pais. Esse é um tema muito frequente na clínica infanto-juvenil, né? E alguns pais com muitas dúvidas, algumas repercussões depois. Eu quero começar a trabalhar aqui hoje bem no início. Eu estou falando hoje aqui para uma live para orientar algumas situações que começam a se mostrar lá no início, quando o casal está pensando nessa separação. Hoje aqui não é o meu trabalho falar sobre o casal em si, né? Esse é um tema que a gente pode até abordar no outro momento, da relação do casal, mas hoje o meu trabalho aqui, né, a minha orientação aqui, o meu conteúdo é para que você possa refletir algumas coisas em relação a esse fato, essa decisão já em relação aos filhos. A gente, enquanto família, eu também sou casada, também tenho filhos e além de tudo, né, trabalho 12 anos com a clínica infantil, então esse é um dos temas muito frequentes aqui na clínica. E eu quero falar um pouquinho, né, no papel de não quero trazer nenhum julgamento pela decisão tomada. Igual eu falei, vocês podem, enquanto casal, né, eu não sei se é uma mãe ou um pai aqui que vai ouvir esse conteúdo, que fica gravado, fica disponível aqui para vocês também. Eu não quero trazer nenhum julgamento sobre a decisão. Eu quero falar hoje aqui e nem reflexões sobre a decisão, tá bom? A gente pode até sentar, se vocês quiserem, em outro momento para fazer isso. Mas hoje eu quero falar sobre o quanto essa decisão precisa ser organizada, refletida, trazer clareza, precisa ser declarada, expressa para que a família possa sentir essas repercussões, que essas repercussões sejam mais controladas. Não quer dizer que não vai ter repercussão, não quer dizer que vai continuar junto por causa das repercussões, né? Mas eu quero trazer assim uma visão geral, né? Do que pontos lá no início. Então hoje é uma live para a gente falar do início dessa separação, quando ainda estão casal juntos dentro da casa, e aí na live que vem eu vou falar só as repercussões de quantas situações eu ouço, né, e trabalho na clínica depois dessa separação. Eu tenho trazido esse tema de já prevenção para que se vocês se organizam melhor nessa separação, não é decisão, mas como isso é levado para a família, as repercussões tendem a ser mais controladas depois e algumas coisas serem melhores, né, para a vida dos seus filhos também. Então, quando a gente vai falar de separação de pais, gente, é difícil a gente não pensar que os filhos, né, não vão ter dúvidas, não vão ter inseguranças, às vezes vão ficar com raiva, frustrações, são sentimentos bem frequentes. Quando a gente vai observar essa situação, porque nunca não é um desejo da criança ou do adolescente a separação de pais, salvo algumas exceções, né? Que são situações que já estão num estado crítico, então está envolvendo violência, outras situações mais agravantes aí. Mas normalmente não é uma expectativa, e mesmo que às vezes as crianças já observam que algumas coisas não andam certas e não adianta você achar que seu filho não está dentro dessa família e não está sentindo tudo isso, né? Mesmo que a criança pareça não perceber, ela sabe, né, que os conflitos existem, ela sabe que teve mais uma briga hoje, que teve mais uma discussão, que algumas coisas não estão se conectando aí, a criança reconhece isso, né? Então todas essas coisas já estão acontecendo na sua casa,
E aí alguns pontos, eu quero que a gente pare um pouquinho hoje, só para observar alguns pontos para que já não está provavelmente uma situação muito agradável, já não está um clima de bem-estar, já não está uma situação tão boa, mas a partir de agora, tomada a decisão de separação que cabe unicamente ao casal. Alguns pais me perguntam isso também, né? Assim, Maria, mas eu me separo agora enquanto é criança, eu me separo depois que eles são adolescentes. Qual é o melhor momento para que eu... já está separado, né? Separação de corpos ali dentro da casa, mas quando é que eu falo isso para o meu filho, que alguém vai sair, que o outro vai mudar? E eu sempre digo para os pais, isso é uma decisão de vocês. Né? Essa é uma decisão que cabe unicamente para o casal, até porque um dos pontos que eu quero abordar ali na frente é que o filho não tem nenhuma culpa e não pode ser expressado nenhuma dessas frases, né? Fiquei com você, fiquei com seu pai só por causa de você. Né? Aguenta ainda essa situação por sua causa, como se você tivesse... fazendo isso por amor, né? Talvez é isso que você reconheça nesse momento, mas a decisão de uma separação cabe unicamente ao casal. Vocês é que precisam saber qual é o melhor momento para que isso aconteça, né? Então, não precisa utilizar da presença de filhos ou estou junto por causa de filhos. Não, estou junto sim, porque eu quero continuar uma família, porque também tem a presença dos filhos, né? Não é por causa de filhos que um casal fica juntos, e normalmente não ficam juntos, né, por muito tempo, se esse é um dos motivos. Eu falei que eu não ia entrar nessa discussão agora, mas lembre sempre, né, que a decisão é de vocês, cabe unicamente a vocês. Isso não é perguntado para os filhos se eles acham certo separar, se não acham certo separar. Isso cabe ao casal, porque o que está se separando é o casal e não está tendo uma separação entre o pai e o filho e a mãe e os filhos. Exatamente pensando nisso é que cabe só ao casal, porque o pai continua, a mãe continua e os filhos continuam. Coloquei essa frase lá no Instagram, né? Que assim, para marcar que mudam-se muitas coisas, há muitas repercussões emocionais nesse ponto, mas a gente consegue controlar melhor essas repercussões e consegue aliviar todas essas mudanças, que são repercussões de uma mudança, né? Se a gente consegue organizar essa situação, as repercussões não trazem agravamento lá no final, gente. Vão ser situações controladas, observadas, garantidos direitos, deveres, e tudo isso vai conseguir ser organizado também emocionalmente para o seu filho. Então, um dos primeiros pontos, essa é uma decisão do casal. Você não precisa ficar avaliando se quando criança é melhor, se quando... algumas pessoas falam assim, mas quando criança vai sofrer muito porque não entende. Dependendo de como está a sua relação do casal, né? Dependendo de situações que você tem vivido aí, o seu filho já tem sofrido muito mais com isso do que talvez com a separação. Não quero em nenhum momento, gente, reforçar que uma separação é a melhor situação, tá? Mas que a gente possa entender que também, às vezes a gente fica avaliando, vou ficar por causa dos meus filhos, né? Mas a gente precisa estar bem emocionalmente, exatamente porque a gente tem uma família e tem repercussões da nossa emoção em outras pessoas que estão ali. Mas é uma decisão de vocês. Então não tem como eu afirmar que quando é criança vai ser melhor, quando adolescente vai ser melhor, né? Às vezes você fala assim, vou deixar para quando eles estiverem mais velhos. Na adolescência, só que na adolescência também acontece vários outros conflitos com esse adolescente, várias outras situações estão acontecendo, e não quer dizer que quanto mais o tempo passa, o amadurecimento da sua criança, isso vai ser melhor, isso vai ser pior, porque o foco tem que
ser que assim, você não deixou de ser pai, você não deixou de ser mãe, né? Então, isso sendo mantido, eu sei que a família é um centro sagrado e que tem muitas coisas acontecendo ali dentro, mas que também a saúde emocional e a saúde mental vai ser uma prioridade nesse momento para que sejamos pais e mães saudáveis mentalmente para criar filhos também com emoções saudáveis. Então, tudo isso precisa ser pensado, mas isso é o casal que precisa pensar. E aí, depois de que você já fez todas as tentativas, você já observou o seu relacionamento, já passou por um período de autoconhecimento, já passou por esse processo e vocês realmente decidiram, né, a separação, vocês precisam então trazer esse comunicado para os filhos. De preferência que esse comunicado seja dado pelo casal. O casal vai sentar, né? O pai e a mãe, que não é mais um casal, vão sentar para poder falar isso, trazer esse comunicado para os filhos, tá? Não evitem ao máximo trazer esse comunicado a todo momento, né? Ah, mas eu vou sair da casa. Ah, quando briga, não, brigou um pouquinho, já sai, já vai separar e volta. Aí vai, aí volta, aí vai, aí volta, aí vai, aí volta, aí vai, aí volta. Que confusão, né? Pode trazer para a mente dessa criança todo esse vai e volta, né? Descrença, ele já não acredita, né? Ele não traz mais segurança nesse relacionamento, porque fica assim. Então, quando chegar, né, vocês decidirem realmente que vai haver essa separação, aí, depois de todas essas tentativas, você vai sentar com seu filho para trazer alguns pontos que eu quero que é o meu objetivo nessa live de hoje, né? Vocês já estão com essa decisão tomada, isso já é fato. Não estou falando aqui num casal que ainda está em dúvida, que ainda está em processo de poder entender que teve alguma situação agravante, mas ainda está em processo de perdão, de reconciliação. Então, essa não é uma live, se você está nesse processo, não ouve o final dessa live e vai fazer as suas tentativas aqui fora disso, tá? Porque a minha live de hoje é para falar com os pais, uma mãe que já tomou a decisão da separação, tá? Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, aí, o casal, né, o pai e a mãe precisam trazer esse comunicado para a família juntos. E o que garante que esse comunicado seja dado junto? O que traz já traz uma segurança muito grande para essa criança. Alguns pontos, né, já traz a percepção da criança de que não foi uma decisão só de um, né, foi uma decisão que vocês estão para tomar, que vocês fizeram todas as tentativas e que agora passam para o ponto dessa desistência, né, dessa decisão de não estarem juntos, depois de conversarem muito, de passarem por um processo grande. Isso precisa ser declarado para os filhos. Não é de hoje, filho, né? Você já deve ter observado algumas situações, o papai e a mamãe já estavam com algumas coisas que eles não conseguiam ficar juntos, enquanto o casal já não estava dando certo. E aí isso precisa ser declarado junto. Então traz a segurança primeiro, né? Que não foi uma decisão só de um. Os dois estão em comum acordo com essa separação. E pode ser, gente, que essa separação não seja em comum acordo. Então aí você faça ao máximo a possibilidade, né, de que assim você vai conversar e garanta que o outro lado também possa ter o seu tempo de conversa. Eu sei que a gente não garante o que a outra pessoa vai falar, mas quando a gente, por isso que eu falo, né, se vocês conseguirem conversar juntos, é muito mais saudável emocionalmente para essa criança. Garante confusão, que não vai haver confusão de que um disse que era por isso, outro disse que era por outra coisa. Garante que essa criança entenda que vocês continuam juntos enquanto pai e mãe, porque isso não deixou de existir, só deixou de existir o casal.
mas o pai e a mãe está ali presente. Um outro ponto que eu sempre digo é que assim, alguns detalhes da separação não precisam ser anunciados nesse comunicado de separação para os filhos. Vai ser comunicado se os filhos perguntarem, sim, porque ninguém vai ficar mentindo. Vai ser comunicado se eles começarem a ter algumas interrogações depois. Não precisamos entrar em detalhes, às vezes uma traição, às vezes alguma, a não ser que seja um caso muito grave, porque há separações também, porque alguma das partes aconteceu alguma situação mais grave, foi preso, teve que ir para outro lugar. Então tem situações mais graves que precisam sim ser declarados, porque não quero que nesse momento gere na cabeça da criança mais fantasias. A gente vai falar com clareza, né? Falar a separação, a gente não precisa entrar em detalhes desde que a criança comece a perguntar os detalhes. Mas isso nem é para esse momento de conversa. Os detalhes podem ser sentados novamente. Normalmente são adolescentes que podem perguntar. As crianças pequenas não, né? Mas que vocês passem a segurança. Então agora, a separação, há esse comunicado. O papai e a mamãe não vão mais morar nessa casa juntos. O próximo ponto. Então aí o que vai mudar na vida dessa criança? Que rotinas vão mudar? Horário de escola, quem leva, quem busca, quem fica com ela, quem não fica com ela. Eu estou tentando fazer um convite para um advogado, vamos ver se ele vai aceitar o meu convite, para estar em uma dessas lives, só para falar a parte jurídica para vocês também, tá? Mas isso precisa ser organizado e trazido com clareza na cabeça dos filhos. E quando tem essa conversa, né, o pai e a mãe, com essa responsabilidade que vai ser depois, assegurar que esses combinados continuem, né? Se o pai tem direito a uma visita ao final de semana, que ele garanta esse direito, porque é um direito, é uma riqueza para a vida dele, poder ter esse contato com o filho. Se isso é da mãe, se a mãe é que vai ficar a cada 15 dias fazendo a visita, que isso seja garantido, seja assegurado que isso continue a acontecer. E é isso que eu quero sempre frisar aqui, né? Que o pai e a mãe não deixou de existir, não tem separação de filhos com o pai, não há separação, né? Agora assinei um papel aqui de divórcio, não sou mais sua mãe, você não é mais meu filho, não sou mais seu pai, você não é mais meu filho. Isso não exista, e não deixe que essas situações do casal, que eu sei que já são difíceis, possam interferir negativamente, emocionalmente na vida do seu filho, né? Você não deixou de ser pai, você não deixou de ser mãe, e não utilize dessas dores que estão aí dentro, né, para que utilizando dessas dores mesmo, de todo esse rancor, dessa raiva que fica, utilizando isso na sua relação com seu filho, né? Os nossos filhos não têm a ver, porque eles não são culpa dessa separação. Isso é a responsabilidade do casal maduro, isso é uma responsabilidade. E é direito dessa criança conviver com os pais, sim, com o pai, com a mãe, dessa forma o mais harmônica possível. Às vezes vocês não tiveram um divórcio, uma separação tão harmônica assim, mas é necessário, às vezes, passar por esse processo de lidar com isso para que seja mais saudável para os filhos, sim, isso sim, né? A gente lidar que essa separação, me separei, mas eu preciso falar sobre as coisas do meu filho, então eu estou aqui para falar das coisas do meu filho, né? Então eu não vou deixar, porque do meu filho eu não separei. Então, assegurar que essa segurança seja passada. Filho, essa vai ser a rotina, essa vai ser a rotina da mãe, essa vai ser a rotina do pai, essa vai ser a nova rotina da casa, né? Você vai ter contato próximo, então você pode ligar, você pode fazer uma chamada de vídeo, você vai ter visitas quando tiver aí o acordo, vocês é que vão decidir isso, né?
até a gente está falando aqui sem passar ainda por uma situação de ir para um juiz, tá? Mas o máximo que a gente conseguir fazer esse processo, a gente não vai precisar, às vezes, de situações maiores, ou já é passado depois para o papel, vamos dizer, as coisas que já foram acordadas e que estão dando certo, né? Assegura para o seu filho essa clareza, né, dessa separação, sem trazer detalhes que interfiram na relação do filho com o pai ou do filho com a mãe. Não precisamos, desde que o filho não nos traga pergunta, porque a gente também não pode ficar trazendo fantasias para essa situação. Então foi em comum acordo, a gente decidiu pela separação, a gente fez várias tentativas, mas hoje o papai e a mamãe não vai mais viver junto. Mas é garantido que o nosso amor continua o mesmo, né? Essa é uma situação muito forte que a gente precisa reforçar para os nossos filhos, que o nosso amor continua os mesmos. No período de separação, precisamos assegurar para os filhos que isso não tem separação, isso não tem medida, isso não depende de distância, não depende de quem está distante dele, né? Então, ama mais quem ficou, ama menos quem está distante, não, né? Se você é a pessoa, né, é o casal, parte do casal que ficou distante da criança, que não mora com a criança, garanta essa presença em outras formas, né? Você não está ali todos os dias com ele, mas hoje a gente tem a internet aqui, a gente tem a ligação, a gente tem as visitas, a gente tem tantas outras formas de mostrar presença, mesmo sem estarmos presentes. Isso é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece, a gente deixa que a situação do casal interfira negativamente nessa relação com a criança, porque a gente transfere o que a gente teve enquanto casal. Não quero ver a mãe, não quero ver o pai, não quero ver minha ex-mulher, não quero ver meu ex-marido, e agora transfere isso para o filho. Não deixe que isso aconteça, porque você continua sendo o pai, você continua sendo a mãe, e os seus filhos necessitam desse contato, ainda mais agora. Então, agora é que a gente tem que reforçar de estar mais presente, de fazer mais coisas juntos, de tirar todas as dúvidas, de estar presente, filho, o que você tem sentido, o que você tem passado, o que você achou, você quer me falar, né? As crianças vão ser um período de mudança, então podem trazer sim sentimentos diferentes, reações diferentes. Isso não quer dizer, gente, que não vou me separar por causa disso, né? Mas que a gente faça esse processo de separação desde lá do início, cuidando sim das emoções dos nossos filhos, né? Não e cuidando sim das suas emoções, mas que você faça esse processo. Vai ter um período de mudança, vai ter um transtorno sim nessa mudança, como qualquer outra mudança. Você já mudou de casa, né? Assim, até organizar todos os móveis, comprar algumas coisas novas ali para os lugares, isso vai acontecer, mas a gente vai trabalhando com a criança esse processo, trazendo essa segurança de como vai ser essa nova rotina, assegurando e garantindo a presença ainda desse pai, dessa mãe, estando com essa criança, né? Que isso seja também um desejo, né, do pai ou da mãe, que a gente também não tem como obrigar pais e mães a serem pais e mães, né? Mas que você garanta isso, né? Que você traga essa segurança e principalmente a segurança do amor, né? Que eles continuam sendo amados e que eles não são culpados. Não traga nenhuma frase de que você ficou junto até agora por causa deles, que você aguentou tudo isso por causa deles, que tudo isso que você passou por causa deles. Não, você fez a sua escolha, né? Se você está junto até hoje, você fez a sua escolha. E aí, quando você escolhe separar, você também fez a sua escolha. E você pode fazer essa escolha, porque é o seu direito fazer, né? O que eu estou trabalhando aqui é que alguns processos podem também ser feitos para que você garanta, com mais segurança pelo menos, que esse processo seja menos traumático, menos dolorido. Não quer dizer que não vai ter dor, mas é uma dor, né? Não é
Ninguém espera, pelo menos eu não acho que alguém case esperando que vá separar. E eu sei que você está passando por essa dor também, né? Que você pelo menos passou por essa dor também. Mas aí, a partir daí, você tomou uma decisão, né? E agora a gente vai ter que lidar que essa decisão foi tomada. E aí a gente vai lidar com isso com os nossos filhos. Você observa só melhor eles nesse momento. Observa como que eles vão ficar na escola. Observa como que eles vão estar com os amigos, né? Garanta a presença dos dois, tanto do pai e da mãe, com mais frequência até nesse começo do que foi esse combinado. Garanta o máximo possível, né, que você, enquanto pai e mãe, consigam se comunicar, mesmo que não seja mais um casal. Vocês não são mais um casal, não precisam trazer nenhum ponto de um casal, né, nenhuma justificativa, satisfação, nada, mas que um filho continua aí e precisamos conversar como é que a gente vai decidir uma escola nova, como é que a gente vai decidir rotinas de uma criança. Precisa um casal estar participando disso, queira participar disso, principalmente para os pais, queira participar disso. Faça presença mesmo, seja presente na vida do seu filho, independente de uma separação, né? Quantos filhos de pais separados são emocionalmente saudáveis? São sim, há possibilidade sim, eu não acredito nisso, né? Que porque separou, agora já teve uma ruptura, não dá mais para cuidar dessa criança, né? Ela vai sofrer isso pro resto da vida. Não, né? Às vezes há mais sofrimento porque esse primeiro trabalho lá no início não foi feito. Primeiro porque o casal, enquanto o casal nem sabe, né, por que chegou nessa decisão, nem sabe por que estavam juntos, às vezes não sabe por que se separaram. Então, esse primeiro é um cuidado do casal. Depois tomado essa decisão com todos os cuidados, vocês vão trazer juntos esse comunicado com as crianças. E a partir daí, então, cada um foi para sua casa, a rotina já está sendo organizada, as visitas estão asseguradas, assegurar esse amor para os filhos, né? Que eles não são culpados, que há sim uma mudança, mas que vocês estão presentes. A partir daí, aí a gente passa por uma outra parte, que é o que eu vou falar para vocês na semana que vem. Na semana que vem eu vou trabalhar só depois dessa separação. Já estão, né, vivendo cada um numa casa, que outras situações podem acontecer, que eu tenho visto. Então, na semana que vem eu vou trabalhar a live com algumas perguntas, algumas considerações do que eu já tenho observado na clínica, do que acontece depois e qual é o nosso cuidado. Essas lives são preventivas, né, para que você aí que ainda nem passou por esse processo, ou você que já está separado, quais outros cuidados? Então, observe. Você trabalhou tudo isso que eu tenho falado, Maria. Não, eu consegui, apesar das dificuldades, da dureza, da dor que a gente sentiu, a gente tem passado, mas eu tenho observado meu filho diferente. Mas ele tá mais trancadinho lá no quarto, ou ele fala muito que tá com muita saudade do pai, que tá com muita saudade da mãe, mas o pai não tá presente. Aí é um outro processo, né, gente, que eu falo que eu também vou trabalhar um pouquinho na semana que vem, mas que você possa levar esse filho, leva seu filho para uma consulta, para uma avaliação psicológica, sim, né? Além das conversas, deixa um tempo aberto para eles nesse período de conversar, de falar abertamente. Aconteceu uma mudança muito grande. Eu não quero, igual lá quando a gente fala do luto, não, a pessoa viajou e foi para um lugar muito longe. Não tem mentira, não é fantasia, não reforce as fantasias, né? A gente precisa trabalhar com o que é real para os nossos filhos. Eles estão sofrendo? Sim, você também tá. Mas eles precisam lidar com a realidade, né? A gente não precisa fantasiar nada, mas a gente também não precisa trazer detalhes que possam implicar em piora desse relacionamento. Então, tira tempos em tempos para estar conversando com eles, volta sim nessa história, sim.
Eu já tenho falado, tenho reforçado aqui nas minhas lives que às vezes a gente não quer falar da situação com medo de doer mais, né? Uma das estratégias do cérebro da criança é que a gente traga a recordação para a vida das nossas famílias, que a gente conte histórias, que a gente retorne às histórias. É claro que a gente tem que dar o controle remoto na mão dos nossos filhos. A gente vai indo de acordo com o comando deles, mas não deixe de falar, não deixe de retornar nessa história, não deixe de perguntar novamente. Isso não vai trazer mais sofrimento. O seu filho já está passando por um processo de sofrimento. Isso só vai clarear, isso só vai trazer mais segurança para ele. E a segurança maior é que um pai continua existindo, uma mãe continua existindo, que ele continua sendo um filho muito amado. Tá? Eu vou encerrar minha live com isso, que isso é o nosso foco no período de separação. Continua existindo um filho muito amado, muito cuidado, e que o pai e a mãe vão estar ali presentes para suprir tudo aquilo que ele necessita, tá bom? Então, na semana que vem eu vou estar falando de perguntas, dúvidas, outras considerações que acontecem e que eu vejo interferindo muito emocionalmente na vida dos nossos filhos após as separações, tá bom? Então, beijo para vocês, obrigada por estarem aqui juntos, e na quarta-feira a gente tem a live do Tira Dúvidas.